Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite, Guilherme Muniz, ouvintes, todo mundo que está assistindo, Ponto Final, e a partir de agora, Viva Voz. Boa noite, Vera. Mais um dia cheio, hein, Vera, com a pauta obstruída ainda no Congresso, reunião de líderes rolando para ver se tem algum tipo de acordo. A gente vai começar essa edição do Viva Voz falando sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, e a expectativa aí de um possível recurso. A Samantha Klein tem informações para a gente em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes dá a entender para os interlocutores que não vai recuar, né, Samantha? Boa noite para você de novo. Isso, Carol, boa noite. Olha, o ministro descarta recuo nessa decisão que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que a medida cautelar foi estabelecida depois que filhos de Bolsonaro e também aliados publicaram vídeos dele participando remotamente das manifestações do último domingo. E ainda que alguns ministros do STF considerem a medida exagerada, a pessoas próximas Moraes tem sinalizado que não vai mudar de ideia. Além disso, as decisões do ministro, que é relator das investigações contra Bolsonaro, têm sido referendadas pela primeira turma do STF. Mais cedo, o ministro Gilmar Mendes, num evento aqui em Brasília, afirmou que não há nenhum desconforto entre os membros da corte na relação com Moraes. Após ele ser alvo de sanções pelos Estados Unidos e ter decretado a prisão de Bolsonaro, Gilmar disse que o ministro tem toda a confiança e o apoio dos colegas. Isolamento algum, nós somos todos... Eu tenho muito orgulho de ter Alexandre de Moraes como colega. Eu já disse isso várias vezes a vocês. O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação de Moraes. Nós devemos muito, o Brasil deve muito à atuação dele durante todo esse período da Covid, no período do TSE, depois com todas essas questões, fake news, um trabalho desafiador. Como uma espécie de flexibilização, Moraes autorizou hoje que o ex-presidente detido, então, dentro de casa, receba a visita dos filhos, de cunhadas, netos, netas, sem a necessidade de uma autorização prévia. Para o senador Flávio Bolsonaro, Moraes não fez nenhum favor com essa decisão. Ele sabia que está pegando mal para ele, inclusive, já que ele ultrapassou uma linha ético-moral de avançar sobre a família de alguém que ele está investigando e que ele quer condenar, no caso, né? Então, eu acho que isso aí o que ele tinha que ter feito de verdade era revogar essa prisão do Bolsonaro. Isso aqui está errado desde o começo, né? A gente não pode ler um livro começando pela página do meio, tem que começar pela primeira página. Com relação às visitas de outras autoridades e políticos, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a vice-governadora aqui do Distrito Federal, Celina Leão, além de outros deputados, essas solicitações foram encaminhadas aos advogados para que se intimem eles e se averigue e que haja uma averiguação se Bolsonaro de fato quer essa visita. Por outro lado, os advogados dele também afirmaram que devem recorrer ainda hoje da prisão. Portanto, é mais uma decisão que a gente vai ficar acompanhando por aqui, Carol. Tá certo, obrigada, Samantha. Aquilo que a gente falava ontem, né, Vera? A resposta do Supremo tem sido institucional nesses casos, né? O ministro Gilmar veio para responder, enfim, reagir a algumas leituras segundo as quais teria aumentado o isolamento do ministro Alexandre de Moraes. Acho o seguinte, ainda que pessoalmente alguns ministros discordem de se a prisão domiciliar foi o melhor ou não a ser adotado pelo ministro Alexandre de Moraes, não vão deixá-lo na mão nesse momento, justamente pelas razões que o ministro elencou e pelo fato de que ele está sendo alvo agora de sanções dos Estados Unidos, pela lei Magnitsky. Então, ninguém na corte
A não ser os 2 ministros que foram nomeados por Bolsonaro, caso fossem instados a se manifestar em algum momento, e não serão, porque o plenário não vai deliberar sobre essa questão da prisão, ninguém vai deixar o ministro na mão e abrir uma divergência em relação a ele num momento tão definidor, num momento tão grave e de tanta pressão sobre o Supremo, que vem dos Estados Unidos, da base bolsonarista que está lá ainda em obstrução no Congresso, e a gente vai falar mais detidamente sobre esse aspecto específico. Então, ele vai seguir respaldado. Seguir respaldado, ainda que alguns achem que ele não deveria ter caído no que acreditam ter sido uma provocação por parte do Jair Bolsonaro. Mas aí também ouço a ponderação contrária da parte de outros ministros. Se fosse qualquer réu que fizesse o que o Bolsonaro fez, se fosse qualquer investigado que fizesse o que o Bolsonaro fez, qual seria a determinação de qualquer juiz, seja do Supremo ou não? Se alguém dobra a aposta e desafia reiteradamente a justiça, qual tem de ser a posição de um juiz? Então, está tudo muito exacerbado, os ânimos estão muito exacerbados, tudo passa a ter uma leitura política, porque a política e os aspectos técnicos e jurídicos estão necessariamente intrincados, atravessados uns pelos outros, mas, neste momento, o ministro segue respaldado. Falei isso aqui ontem, falei isso anteontem, mesmo quando vieram interpretações em contrário. Não mudei essa minha leitura na coluna de hoje, porque isso é uma questão institucional para o Supremo. Eles não vão aceitar se curvar a pressões que vêm do governo dos Estados Unidos, o que eles consideram absolutamente ilegais, e poderia soar que os ministros estão com medo de ser alvo eles próprios das mesmas sanções que recaíram sobre o ministro Alexandre. Então, ninguém vai querer passar um recibo desse nesse momento. Qual é uma ponderação que eu ouvi que eu acho relevante trazer aqui para o ouvinte do Viva Voz? Eles acham que, ao decretar a domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes deixou de ter uma carta na manga para depois da condenação do Bolsonaro. Digamos que, como a previsão aponta, o ex-presidente Jair Bolsonaro venha a ser condenado por tentativa de golpe de Estado e todos os outros crimes investigados na ação da trama golpista. Alexandre de Moraes poderia, a partir dessa condenação, acenar com uma prisão domiciliar, aceitando argumentos de que o ex-presidente sofreu várias cirurgias, de que ele tem uma saúde frágil, de que ele já tem uma certa idade, Bolsonaro ficaria preso e não iria para um regime fechado. Aí me disseram ontem, se ele já queimou a domiciliar agora, essa foi a expressão que a fonte usou, o que virá depois da prisão? Ele não vai poder se mostrar magnânimo depois da condenação. Porque se agora, que ele não é condenado a nada, está em domiciliar, depois de condenado, necessariamente teria de ser uma coisa mais gravosa. Então, todas essas dúvidas aparecem na análise que você ouve de juristas, de ministros, de políticos. Está tudo muito no calor do momento, mas eu acho que nada vai ser feito a não ser no tempo que o ministro determinar. Se algum desses recursos vier e ele julgar que cabe ampliar as visitas, retirar algumas das vedações, inclusive para o ex-presidente se manifestar e dar entrevista, que eu acho que é uma das mais questionadas que eu tenho visto, a restrição à liberdade de expressão dele, ele o fará também de forma monocrática e não por pressão dos seus pares. Isso vai botando também, talvez, né, Vera, uma pressão no Bolsonaro e no entorno bolsonarista para que as regras que estão atualmente em vigor sejam cumpridas, porque é isso que você falou, conforme vai se agravando a cautelar, lá na frente eles também ficam com uma margem de manobra um pouco menor para ir pedindo essas revisões, né? Assim como o ministro vai ter um espaço menor para rever, a família também vai ter um espaço menor para pleitear esse tipo de solicitação, né? Pois é, mas para isso, entrar na cabeça da família do Bolsonaro, eles precisariam ouvir os advogados e deixar que os advogados tenham a primazia na elaboração da estratégia de defesa, que não é o que tem acontecido. A todo momento, as circunstâncias políticas se sobrepõem aos conselhos dos advogados, e isso é um grande problema. Todo mundo falando, o ministro exorbitou, e ninguém atentando para um fato que é importante, que foi o advogado do Jair Bolsonaro que mandou o Flávio Bolsonaro
apagar aquela postagem por entender que ela poderia configurar uma infração a uma medida cautelar ditada pelo ministro Alexandre de Moraes. Se o próprio Celso Vilardi fez isso, mandou apagar e foi apagado, isso é o maior rastro que poderia ser deixado de que também a defesa técnica do ex-presidente entendeu que havia uma violação de determinação judicial naquele momento. Então, a todo momento, as orientações da defesa por moderação e comedimento estão sendo ignoradas pela família, seja na ação do Eduardo Bolsonaro no exterior, seja nesses protestos, seja agora nessas manifestações. Gente, quando que a vice-governadora do Distrito Federal visitou o Bolsonaro em circunstâncias normais? Quando a gente noticiou essa visita? Nunca. Mas agora que está proibido, ela está lá solicitando uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma maneira de fazer ali uma marcação de território no campo da política. Então, todas as manifestações políticas estão se sobrepondo à conveniência da defesa. Pela defesa, provavelmente, o ideal agora seria fazer um recurso eminentemente técnico. Olha, ele tem de ter acesso a isso, porque ele não é condenado a nada. Mas, ao mesmo tempo em que se fica ofendendo o ministro, ofendendo a corte, buscando novas sanções contra outros ministros, agora o Eduardo Bolsonaro está dizendo que vai à Europa buscar sanções também por lá, nada disso ajuda a que o julgamento volte todo ele para a seara técnica. A situação é tão sui generis, né, Vera, que até do ponto de vista técnico, os próprios juristas se dividem. A gente ouviu muitos juristas aqui, desde a determinação da prisão domiciliar, e alguns questionaram a decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes, né, essa que determinou a tornozeleira e proibiu o uso de redes sociais, mas todos concordam que, uma vez que havia essa determinação de proibição de uso de redes sociais, houve uma clara quebra dessa cautelar que acabou determinando a prisão. Agora, outros dizem foi uma proibição de uso de redes sociais porque se trata de um ex-presidente com filhos parlamentares usando as redes sociais para chantagear e ameaçar as instituições. Então, se justificaria essa proibição. É uma situação muito única, né? É única porque a gente está, né? Qual é o contexto de todas as investigações contra o Bolsonaro, do processo no qual ele pode ser condenado e que levou a toda essa ação e a abertura desse inquérito posterior contra ele, o Eduardo Bolsonaro. É uma tentativa de golpe de Estado. Então, é alguém que já de cara não estava disposto a cumprir os parâmetros da Constituição, das instituições, os limites impostos pela legalidade. Então, a gente nunca pode perder isso de perspectiva. Não pode perder de vista que a estratégia do Bolsonaro ao longo de todo o seu mandato e do tempo em que ele ficou questionando as urnas eletrônicas e depois o resultado da eleição era: você maximiza os ataques e quando vem alguma reação você finge, nossa, eu estava doidão, não quis fazer isso, não foi a minha intenção, poxa, fui mal compreendido, eu só falo um pouco grosso por causa da minha retórica, esse é o meu jeitinho, que foi o tom, por exemplo, que ele adotou no depoimento dele perante o mesmo Alexandre de Moraes, para logo em seguida fazer o que fez. Eduardo Bolsonaro vai aos Estados Unidos, busca sanções absolutamente ilegais contra o Brasil na esfera comercial e contra o ministro Alexandre de Moraes, usando uma lei que não é para sancionar autoridades de países democráticos, e sim para buscar criminosos de países que enfrentam problemas de infrações a direitos humanos, etc. Então, não se está lidando com alguém que está dentro da normalidade legal e você está retirando direitos dessas pessoas. Não podemos também cair nessa esparrela, né? Bom, se não tem aí indícios, sinais de que o ministro Alexandre de Moraes do STF planeja algum tipo de recuo com relação àquela decisão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, então os olhos se voltam ali para o outro prédio, para o centro ali da Praça dos Três Poderes, porque no Congresso a gente está vendo desde ontem a oposição impedindo os trabalhos, né, em protesto exatamente a essa decisão. O Igor Cardin está acompanhando tudo isso porque tem toda uma expectativa para entender se vai ter algum tipo de acordo, se vai ter algum tipo de recuo. O Igor Cardin, então, conta para a gente o que está em discussão nesse momento. Boa noite, Igor. Oi, Muniz. Boa noite para você, boa noite a todos. Nesse momento, aqui na residência oficial da Câmara e também na residência oficial ao lado do Senado Federal,
acontecem 2 reuniões com parlamentares líderes partidários que tentam achar ali um acordo, chegar a um acordo para a desobstrução da pauta e também para a retirada dos parlamentares de oposição que, neste momento, ocupam o plenário tanto do Senado Federal quanto da Câmara dos Deputados. Os presidentes das casas Hugo Mota e Davi Alcolumbre convocaram essa reunião com os líderes partidários e sem a presença do PL, que boicotou esse encontro com as lideranças. Mas a informação que eu tive agora há pouco é de que alguns deputados do PL se reuniram com Hugo Mota antes dessa reunião de líderes, dos líderes partidários, tanto do governo quanto do Centrão, para chegar a um acordo. E isso era uma das pautas pedidas ali por esses deputados e senadores, de que houvesse uma reunião mais com Hugo Mota e Davi Alcolumbre para tratar dos temas que são caros a eles, os temas que eles reivindicam ali, a desobstrução da pauta e a saída dos plenários, que são a anistia para os condenados, os réus, do 8 de janeiro, também o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e, por fim, aquela PEC que trata do fim do foro privilegiado, e essa PEC que acabaria beneficiando também o ex-presidente Jair Bolsonaro. A reunião ainda acontece por aqui. Daqui a pouco a gente deve ter alguma atualização sobre o que foi tratado lá dentro, algum acordo entre o Hugo Mota e os líderes na Câmara e também entre os senadores e o presidente Davi Alcolumbre. Obrigado, Igor Cardim, pelas informações. A pressão fica muito aí nos 2 presidentes das casas, né, Vera? Porque não só eles seriam responsáveis por pautar esses debates todos que a oposição quer, mas até porque tem uma pressão direta sobre eles. Eduardo Bolsonaro falou ao Globo, a Bela Megali, que eles podem ser sancionados pela Casa Branca se não mudarem os rumos aí dessas discussões, a ver o que eles vão decidir, porque a pressão fica muito sobre eles mesmo, né? Mas você veja, né, a ousadia do Eduardo Bolsonaro, que é um deputado federal, portanto, segue ali o comando que o presidente da casa a qual ele pertence teria de dar. E ele está totalmente alheio a isso, se achando acima de todos os poderes, não só acima do judiciário ou acima do governo, mas acima do próprio poder ao qual ele serve, porque quando uma pessoa é eleita deputado federal, ela não é eleita para exercer poderes absolutos e dissociar o seu mandato do poder ao qual ele pertence. Você é eleito para ser um representante da população dentro de uma corporação chamada Poder Legislativo, no caso dele, chamada Câmara dos Deputados. Então, ele não pode agir como uma célula estranha à Câmara que está lá nos Estados Unidos para conseguir punições para o presidente do próprio poder ao qual ele pertence. Então, ele está totalmente dissociado da realidade, se achando alguém com poderes exorbitantes, extraordinários, pelo fato de ser próximo ao Donald Trump. Então, essa é a noção de democracia que a família Bolsonaro tem na cabeça. É importante a gente ter esse quadro, porque quando começar a pensar, nossa, mas coitadinhos, é importante lembrar que tem uma pessoa designada pelo Jair Bolsonaro, porque não foi da cabeça dele, com os meios só dele, ele não foi para lá para batalhar a sorte junto ao Trump e fritar uns hambúrgueres enquanto isso para sobreviver. Ele está indo para lá mantendo seu salário de deputado, com essas vaquinhas que o Bolsonaro faz aqui e ali, com dinheiro da família, do PL, sabe-se lá mais que tipos de financiamento para se manter esse tempo inteiro lá, dizendo que vai fazer acontecer, inclusive agora dizendo que vai à Europa buscar novas sanções contra o país no qual ele é deputado federal. Então, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre estão muito irritados com esse tipo de pressão que eles consideram chantagem, é assim que eles têm classificado nas conversas, chantagem, tanto da família Bolsonaro quanto dos seus aliados no Congresso que estão fazendo o processo de tomada das 2 mesas e estão lá acorrentados, com a boca vedada e sabe-se lá mais o quê.
Então, mesmo nas coisas, eu falei ontem aqui no Viva Voz, não sei se foi aqui no nosso ou na edição do almoço, que a coisa que mais estava incomodando Davi Alcolumbre era a tornozeleira no senador Marcos Duval, porque aí é uma coisa contra um integrante do Senado. E hoje a Malu Gaspar trouxe no Globo que está havendo uma negociação, que houve uma reunião entre vários integrantes do Supremo e vários integrantes do Senado para tratar da situação do senador Marcos Duval. Então, veja, Davi Alcolumbre até aceita fazer gestões em prol de um senador da República, mas comprar esse pacote inteiro, chamado aí pacote da paz, e eles dizem que não é uma ironia, não é nada, que é esse mesmo nome do negócio, pacote da paz. Isso eu acredito que não haja espaço para eles toparem. Eu serei aqui surpreendida, voltarei aqui amanhã e falar, olha, gente, fui surpreendida, minhas apurações todas não eram nesse sentido, caso eles capitulem e aceitem esse pacote. Não é essa a ideia. Davi Alcolumbre não está disposto a levar adiante o impeachment do Alexandre de Moraes. Eles se dão bem. Ele não está disposto a levar adiante nenhum impeachment de ministro do Supremo. Escrevi hoje na minha coluna, e o Estadão dá uma matéria agora também, nunca houve um impeachment de ministro do Supremo, então é um tipo de jabuticaba que o Brasil não está disposto a iniciar, até porque qualquer processo de impeachment, segundo a Constituição, é presidido pelo presidente do Supremo. Então, imagina, vai o Barroso ou o próximo presidente, que é o Fachin, se muda para o Senado, como foi no impeachment da Dilma, e passa a presidir o impeachment do Alexandre de Moraes. Alguém consegue imaginar essa cena? Eu sei que a gente tem visto cenas muito bizarras no Brasil, mas aí a gente estaria chegando a um grau de surrealismo enorme até para os padrões brasileiros atuais, né? Já que a gente está falando de grau de surrealismo, deixa eu só trazer aqui 2 informações. Já tem imagem do senador Marcos Duval, foi ao Senado com tornozeleira. Não sei porque cargas d'água ele está com um pé com sapato e outro com chinelo. O pé da tornozeleira está de chinelo, não sei o que tem uma coisa a ver com a outra. Dobrou bem a barra da calça. É para mostrar mesmo, né? Claro, né? Mas, assim, parece que está com o dedo quebrado. Não tá, botou um chinelo ali para aparecer a tornozeleira. Ainda arregaçou a barra da calça, estou vendo a foto aqui no Globo. Exatamente. E a outra informação, só para a gente fechar, é a nota da Federação União Brasil e PP, né? Federação União Progressista, sobre a questão da obstrução. Lembrando que são partidos que têm ministérios no governo. A federação orientou os parlamentares das legendas a não registrarem presença em plenário, caso haja sessão de votação na Câmara e no Senado, uma forma também de obstruir os trabalhos. A nota diz o seguinte: diante do legítimo movimento de obstrução feito pela oposição, a Federação União Progressista orientou a bancada a não registrar presença em plenário no dia de hoje nas 2 casas. Continuamos defendendo o diálogo como o único caminho possível para encontrarmos soluções que devolvam a normalidade aos trabalhos do Congresso Nacional. O Brasil precisa virar essa página e voltar a focar em pautas que resolvam os problemas econômicos, sociais e de insegurança do nosso país. Comunicado aí assinado pelo Ciro Nogueira, presidente do PP, e o Antônio Rueda, do União Brasil. Enfim, fala em diálogo, mas o fato é que não tem diálogo quando tem parlamentares fazendo piquete, né? O nome é esse, estão fazendo piquete, ocupando ali as mesas e não deixando o trabalho prosseguir, né? Isso, e tem coisas importantes na pauta que correm o risco de não ser votadas, como a que aumenta... Desculpa, a medida que aumenta a isenção de imposto de renda. Não é o projeto da isenção para quem ganha até R$5.000, é um projeto anterior a ele, mas que corre o risco de não ser votado, porque tem prazo e a mesa do Senado está tomada pelos senadores oposicionistas. Vamos para o intervalo? Logo depois o repórter CBN, a gente volta já já. Estamos de volta com o Viva Voz. Agora a gente fala sobre o tarifaço. Hoje o presidente Lula deu uma entrevista à agência Reuters falando sobre isso. E, por enquanto, não tem previsão de pronunciamento oficial de Lula ou de anúncio oficial daquele pacote de ajuda aos exportadores prejudicados pelo tarifaço. Vamos a Brasília. A Isa Staciarini tem as informações para a gente. Oi, Isa. Pois é, Carol, uma indicação aí de recuo, né? Já que esse pronunciamento estava sendo cogitado desde a semana passada e agora auxiliares aqui do Palácio do Planalto descartam essa fala, né? Em cadeia de rádio nacional, de TV e também de rádio. Isso
muito tem como pano de fundo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso porque algumas pessoas dizem que qualquer aparição pública nesse momento do presidente Lula poderia indicar uma provável interferência do governo no processo jurídico. Por essa razão, o pronunciamento do presidente Lula descartado nesse momento. Essas pessoas aqui no Planalto dizem, inclusive, o pronunciamento nem sequer chegou a ser gravado. Agora, nessa entrevista que você comentou à agência Reuters, o presidente Lula disse que não vai se humilhar ligando para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele falou que o governo não está encontrando uma interlocução e que no dia em que a intuição dele indicar que Trump está disposto a conversar, aí sim ele liga para o presidente norte-americano. Mas afirmou que no momento Trump não fala em negociação e só faz ameaças. Deixa ele falar uma coisa. Um presidente da República não pode ficar se humilhando para o outro. Eu respeito todo mundo. Eu exijo respeito comigo. Não liguei porque ele não quer telefonema. Veja, eu não vou entrar numa análise do por que o Trump falou aquilo. Ele tinha falado um dia anterior, numa entrevista à imprensa brasileira, perguntaram, você vai conversar com o Lula? Agora não. Ou seja, nós estamos com os melhores negociadores tentando negar com os negociadores deles. Então, veja, eu não tenho por que ligar para o presidente Trump, porque nas cartas que ele mandou e nas decisões, ele não fala em nenhum momento em negociação. O que ele faz é novas ameaças. Lula indicou que não vai adotar o caminho da reciprocidade ao dizer que não tem o mesmo comportamento de Trump e que quer mostrar que quando um não quer, dois não brigam e que ele não quer brigar com os Estados Unidos. E disse que vai buscar discutir o tarifaço com os países do BRICS e que pretende procurar a China e a Índia para uma posição conjunta. Lembrando que os Estados Unidos anunciaram taxar a Índia em 25%. E amanhã Lula tem uma conversa por telefone com o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi. Enquanto isso, o governo brasileiro ainda estuda o plano para reduzir o impacto do tarifaço. Entre as medidas estão, por exemplo, a concessão de créditos para empresas mais afetadas, a busca por novos mercados e ainda a possibilidade de comprar aquelas chamadas sobras das empresas que exportam para os Estados Unidos, como pescados e frutas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje mais cedo que o foco vai ser o pequeno produtor e empresas menores e que o plano deve ser por medida provisória, porque tem um efeito mais rápido. Ontem nós procuramos entender a encomenda do presidente em relação ao detalhamento. Nós dissemos para ele que a questão empresa por empresa não precisa, evidentemente, ser tratada em lei, ela pode ser objeto de regulamentação, mas provavelmente o ato do presidente, ele que vai julgar conveniente, mas possivelmente terá que ser uma medida provisória para entrar em vigor imediatamente. Hoje também o Brasil acionou formalmente a OMC para tentar reduzir esse impacto. A medida consiste na abertura de um pedido de consultas com os norte-americanos, mas a ação deve ter pouco ou nenhum efeito prático, já que a OMC está praticamente paralisada em grande parte devido ao bloqueio dos Estados Unidos à nomeação de novos membros. Com isso, por exemplo, a ação do governo brasileiro tem muito mais valor simbólico do que efetivo. Carol Veri Muniz. Obrigada, Isa. A gente vai falar sobre isso mais daqui a pouquinho com o Bruno Caraza, né, Vera? Mas é importante que esse plano de contingência saia logo, né? Isso lembra que eu falei desde a semana passada, né? Quando na semana passada eles decidiram deixar para quando finalmente fossem entrar em vigor as tarifas, na expectativa de que alguns produtos ainda fossem ficar de fora, falei que o governo deveria deixar claro que ia se antecipar às medidas e não ia a reboque delas, porque tem uma ansiedade enorme nos setores que vão ser mais afetados, além dos setores mais organizados, os grandes, como café e carne, tem setores pequenos, menos poderosos, com entidades menos fortes, mas que dependem quase que exclusivamente das exportações para sobreviver. Então, para esses, o governo deveria ter um olhar ainda mais atento e ainda mais rápido. Se a gente juntar esse adiamento aí do plano de contingência
com a coisa do Lula de ontem, meio relativizando a gravidade do tarifaço, dizendo que é mais difícil acabar com a fome do que resolver o problema do tarifaço. Duas coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra, que ele não deveria ter comparado. Dá a impressão de que o governo não está com empenho suficiente para ajudar esses setores. E aí ele pode perder uma grande oportunidade de usar esse revés enorme que o Brasil está sofrendo para, pelo menos, se reaproximar de setores importantes da economia brasileira. A gente sabe que existe uma dissociação tremenda entre o Lula, o PT, e setores como o agro, como algumas cadeias da indústria, e essa oportunidade de o governo vir em socorro a esses produtores em tempo hábil e de maneira inequívoca é uma chance de retomar a interlocução, que ele parece estar deixando passar, está deixando, pelo menos, de fazer um uso pleno dessa possibilidade, que é uma maneira de fazer, pelo menos, desse limão, uma limonada menos azeda, e tentar converter a favor do governo o fato de que está realmente lutando contra algo que fere a sua soberania, contra algo que é injusto. O Brasil ter a maior tarifa do mundo sem nenhuma infração comercial que justifique, etc., etc. Então, acho que cabia uma readequação do discurso do presidente. Ontem eu ouvi lá de dentro do governo que o presidente, quando fala de improviso dessa maneira, acaba jogando contra os esforços do Itamaraty, do vice-presidente Geraldo Alckmin, etc., e também uma pressa maior em soltar esse plano. Até porque acho que é um lugar confortável ali que ele fica, né, Vera, de usar o palco internacional, né? Ele que já tentou usar mais isso em outros momentos, não vinha conseguindo com tanto sucesso. Agora, tem um ponto de atenção. Hoje, Estados Unidos dobraram a tarifa da Índia por relações comerciais com a Rússia, BRICS muito no foco. Vai saber o que mais ele pode inventar para o Brasil, que é um ator vocal ali do BRICS, né? E que vai contrariando os interesses de Trump também. Exato. Hoje a China saiu em defesa do Brasil, né? Disse que era ilegal, que era injusta a decretação da tarifa de 50% para o Brasil. Então, o Lula provavelmente vai buscar esses apoios, até como uma maneira de buscar mercados alternativos também para alguns produtos brasileiros que vão deixar de entrar nos Estados Unidos, nem para todos, porque alguns seguem a especificidade do mercado norte-americano. Mas, sim, tudo isso pode levar a novas reações do governo americano. Isso é imprevisível, não dá para contar com isso. Até por isso, nosso plano de contingência tinha que estar pronto. Vamos para o nosso intervalinho, a gente volta já com o Bruno Caraza. Estamos de volta com o Viva Voz e agora já podemos chamar o nosso colunista das quartas-feiras, direto de Belo Horizonte, está com a gente, o Bruno Caraza. Estou aqui em São Paulo hoje. Está em São Paulo hoje? Então, bem-vindo. Hoje, Vera. Bem-vindo. Pertinho de vocês. Veio passar frio Vera, com a gente aqui. Pois é, estou até agasalhado aqui. Oi, Carol. Oi, Muniz. Tudo bem? Tudo bem para quem está ouvindo a gente? Boa noite. Ô, Bruno, a gente está aí discutindo a questão do tarifaço, que entrou em vigor. O governo brasileiro decidiu que vai mesmo acionar os Estados Unidos na OMC. A gente pode dizer que isso é apenas uma decisão protocolar, jogo de cena, ou tem alguma chance de que isso leve, por exemplo, o governo americano a negociar? Tem alguma chance de ser efetivo? Vera, não tem chance nenhuma, simplesmente porque a OMC ela está paralisada já há muitos anos, né? A OMC, né, a Organização Mundial de Comércio, ela foi criada para resolver as diferenças entre os países nas questões comerciais. Ela foi criada em 1995 e ela é mais um desses exemplos de como está difícil hoje em dia os países buscarem soluções
acordadas, né, numa busca multilateral de consensos. A OMC é um caso clássico desse fracasso, né, que a gente chegou no mundo nos últimos tempos, né? Como que ela funciona? Sempre que um país ele se sentia lesado por alguma prática de outro país, como é o caso agora do tarifaço do Trump, né? A OMC ela tem um órgão que o país que se considera lesado, ele apresenta uma queixa. Essa queixa é analisada por um comitê de especialistas e finalmente, a decisão desse comitê de especialistas é submetida a um grupo de juízes que decidem a respeito daquele caso e autorizam ou não a implantação de alguma sanção. O que tem acontecido com a OMC já há muito tempo, né? A escolha desses juízes para esse tribunal de apelação, o órgão de apelação que é o nome, né? Ela é consensual, tem que ser aprovada por todos os países membros da OMC, quase 200 países. E o que a gente observa desde 2017? Os Estados Unidos, ainda no primeiro mandato do Trump, e depois continuou com a administração do Biden, os Estados Unidos eles se negam a aprovar qualquer sugestão de um novo nome para esse tribunal da OMC. Então, o que a gente tem acontecido nos últimos anos? Desde 2017, acabam os mandatos dos juízes atuais e não tem reposição. Então, hoje, esse tribunal da OMC está vazio, ele não tem membro. Então, essa queixa do Brasil, né, o Brasil está apresentando essa queixa para a OMC, essa queixa vai ser protocolada, vai ser aceita, só que ela não vai avançar, simplesmente porque a OMC não tem membros para decidir qualquer a favor do Brasil ou contra o Brasil nesse caso. Então, é um jogo de cena, é uma atitude mais simbólica do que efetiva, porque a OMC é um órgão que hoje está esvaziado nessa esfera comercial. O Bruno, acabaram de sair os dados sobre a balança comercial de julho. Já deu para vislumbrar algum efeito das sobretaxas sobre as vendas de produtos brasileiros nos Estados Unidos? Pois é, Carol, saíram os dados agora e eu fiz um exercício rápido aqui, né? Eu compilei os dados das exportações do Brasil para os Estados Unidos de abril, que foi quando começou toda essa novela do tarifaço do Trump, até o final de julho, né? E comparei com o ano passado. E o que a gente constata, né? O primeiro ponto é que as exportações no Brasil para os Estados Unidos, de uma forma agregada, inclusive subiram desse ano em relação ao ano passado. Subiram quase 1 bilhão de dólares nesses 4 meses, o que dá mais ou menos uns 8% de crescimento, o que pode ser explicado pelo fato de que as empresas viram que as tarifas, né, as sobretaxas iam entrar em vigor, então elas correram para mandar carga para os Estados Unidos para garantir que os seus produtos entrassem no mercado americano de uma forma mais barata. Mas teve alguns setores, e alguns setores relevantes da economia brasileira, que já sofreram pesadas perdas, né? Eu até compilei aqui os setores que mais perderam. Por exemplo, nossas exportações de celulose para os Estados Unidos caíram quase 130 milhões de dólares, nossas exportações de petróleo também 120 milhões de dólares nesse período, açúcar, mesma coisa, 122 milhões, ferro e aço, 104 milhões, e alumínio caíram 53 milhões. Então, são setores que já foram afetados, seja porque o Trump estabeleceu aquela tarifa mínima de 10% que foi aplicada sobre todos os setores, e no caso de alguns setores específicos, teve aquela tarifa de 25%, que depois o Trump passou para 50% sobre produtos siderúrgicos e sobre alumínio, e também 25% sobre peças. As vendas de peças, de autopeças do Brasil para os Estados Unidos, caíram 76% desse ano em relação ao ano passado. O que significa que toda essa novela tarifária aí,
ela pode não ter afetado a balança comercial do Brasil como um todo, mas ela impõe perdas muito significativas para alguns setores específicos que a gente que a gente vende para os Estados Unidos, e isso está bastante claro nesses importantes itens da nossa pauta de exportação para os Estados Unidos. Ô Bruno, para a gente fechar, tem essa expectativa aí do governo definindo um plano para ajudar os exportadores, né, que vão ser prejudicados pelo tarifaço, e de fato isso é muito importante, mas tem que ter alguns cuidados para evitar problemas que a gente já viu outras vezes, por exemplo, com o PERSE ali na pandemia, o PERSE que era aquele plano para ajudar o setor de eventos, né? Isso também precisa estar no radar do governo. Totalmente, viu, Muniz? O caso do PERSE, né, que foi esse programa, quando ele foi criado, o governo esperava gastar 4 bilhões de reais. E a gente chegou a um ponto que a gente estava gastando não 4 bilhões para o programa como um todo, mas a gente chegou a gastar mais de 2 bilhões por mês com esse programa do PERSE, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas empresas elas aproveitam esse momento, né, de consternação nacional, né, de impacto muito grande para apresentar pleitos para o governo, e o governo acaba pagando uma conta muito maior do que ele estava esperando. Então, a gente ainda não tem detalhes desse plano, mas o governo precisaria ter previamente uma lista de quais são as empresas efetivamente lesadas com o tarifaço, né? Entre as empresas que foram lesadas, quais aquelas que mais precisam, porque tem muita grande empresa, que são multinacionais brasileiras, que têm suporte financeiro para arcar com essa situação. Então, quais são aquelas que mais precisam? A gente precisa saber também qual é o tempo que esse programa vai funcionar. Então, por quanto tempo que o governo vai dar essa ajuda para as empresas brasileiras, né? E acho que é muito importante também a gente saber quais vão ser as contrapartidas que as empresas vão oferecer. Então, elas vão receber crédito subsidiado do governo, vão receber benefício tributário, o governo vai comprar parte desse excedente de produção, mas o que as empresas vão dar em troca? Elas vão manter empregos, elas vão ter uma meta de redirecionar suas exportações para outros mercados, né? E se houver essas contrapartidas, quem que vai fiscalizar? E se elas não cumprirem o combinado, qual vai ser a penalidade que elas vão sofrer? O Brasil ele tem um histórico de conceder muitos benefícios para as empresas e cobrar muito pouco em troca, né? Então, a gente precisa evitar que essa novela seja repetida agora no caso das exportações brasileiras para os Estados Unidos diante do tarifaço do Trump. Muito obrigada pela análise de hoje, Bruno. Você trouxe aí muitas implicações e realmente a gente está vendo só o começo das consequências para o Brasil. Vamos abordar isso aqui ao longo das próximas semanas, até semana que vem. Até, gente, é um assunto que não para, né? Não até vai parar, infelizmente. Tchau, Bruno. Obrigada. Tchau, boa noite. Gente, temos mais um minutinho, mas acho que dá para registrar esses números do Datafolha, Muniz, sobre a confiança das figuras públicas aqui no Brasil? O Datafolha tem mostrado vários levantamentos, né, recortes aí dos levantamentos que eles estão fazendo, e hoje eles trouxeram a público aí a informação de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é a figura pública que os brasileiros consideram mais confiável entre aquelas que foram testadas, né, nesse levantamento. Por outro lado, Eduardo e Flávio Bolsonaro, deputado e senador, respectivamente, são os menos confiáveis entre os 11 nomes que foram testados pelo Datafolha. Nessa pesquisa, Tarcísio somou 99 pontos e é seguido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo presidente Lula, os dois com 85 pontos cada. Aí essa lista segue com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o ex-presidente Bolsonaro e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. E lá no final da lista, a gente tem a lista terminando com os 4 menos confiáveis: Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara, Eduardo Bolsonaro, como eu mencionei, ele que somou 64 pontos, e Flávio Bolsonaro com 53 pontos.
Esses números de pontos que eu estou mencionando não representam uma proporção de brasileiros que consideram essas pessoas confiáveis. Na verdade, é uma metodologia do Datafolha que considera a quantidade de pessoas que avaliam alguém como muito confiável e subtrai as pessoas que avaliam como pouco confiável. Então, só para o ouvinte entender, Lula e Bolsonaro foram mencionados como muito confiáveis por mais pessoas até do que Tarcísio, por exemplo, que lidera o ranking. Só que eles dois tiveram uma pontuação final menor porque o governador de São Paulo tem índices de desconfiança menores, por isso esse espólio dele, digamos assim, esse tesouro que ele tem, foi menos dilapidado pelas respostas de quem considera ele menos confiável, mas no final das contas, então, Tarcísio liderando a lista das figuras públicas que os brasileiros consideram mais confiáveis aqui no nosso país, Vera. Vejam que parece ser um ranking que faz ali uma ponderação para que os extremos não prevaleçam. E assim, o governador ainda parece ter uma figura, uma imagem um pouco dissociada, por exemplo, das medidas mais extremadas da família Bolsonaro. É por isso que ele vira e mexe e dá uma medida de até onde ele estica a corda para fazer coro ali as declarações e as ações mais estridentes da família, às vezes até desagradando a própria família. Ele fica nesse fio da navalha, que é algo difícil para quem foi eleito única e exclusivamente graças ao capital político do próprio Bolsonaro, né? Ficamos por aqui, Vera? Ficamos. Amanhã tem mais Viva Voz. Vocês continuam agora com a terceira hora do ponto final. Pode ser que saia resultado dessas reuniões aí. Vou ouvindo vocês para casa. Combinado, Vera. Boa noite. Beijo. Até amanhã.